Irmãos, vamos abrir a palavra lá em Mateus capítulo 15. Eu disse para vocês que o Senhor, nas férias, me deu mais de 10 mensagens. Pude fazer esboços de quase toda a primeira carta de Pedro. Foi um tempo de graça. Mas no meio da aflição que nós temos sofrido, na quinta-feira, me perguntando muita coisa, orando ao Senhor, no meio de muita tosse também, eu saí do quarto para não acordar a Cleusa, que eu estava tossindo tanto que coitadinha, não podia nem dormir, né? E eu falando, Deus, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo conosco. E o Senhor falou muito ao meu coração. Então eu não vou pregar nenhum dos 15 sermões preparados nas férias, né? Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 15. Deus falou muito comigo nesse texto, que nós vamos ler nessa noite. Alguns anos atrás já preguei nele aqui na igreja. Mas é um texto precioso para este momento. Mateus 15, de 21 a 28. Fique de pé. Nós vamos ler esse precioso texto da palavra de Deus. Todos numa só voz. Mateus capítulo 15, de 21 a 28. Não estou vendo os adolescentes de pé na galeria. Galeria não significa que tem que ficar sentado. Que pode ficar sentado, que é mais importante que os outros. Eu estou vendo do mesmo jeito. Então vamos ficar de pé e quero convidar todo mundo, a não ser que você estiver doente, certo? Desde o Antigo Testamento, por reverência à palavra, na hora de se ler o texto, as pessoas se colocam de pé. Então eu quero convidá-los todos para se colocarem de pé. Mateus capítulo 15, do versículo 21 até o versículo 28. Leiamos todos numa só voz, assim diz o texto da palavra de Deus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, amados irmãos. Feche seus olhos. Peça a Deus para falar com você. Nessa noite, clama: Senhor, fala comigo. Diga: Deus, eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso da tua direção. Eu preciso da tua bênção. Vamos cantar aquele coro, ó Deus bendito? Nós vamos orar esse coro pedindo a Deus para falar conosco. Vamos lá? Ó Deus bendito, vem nos encher da tua graça, de amor e do teu poder. Eis nossa, vem perto está, vem tua igreja aqui reavivar. Vem Santo vem nos encher, diga ao Senhor: vem nos encher da tua graça, de amor e do teu poder. De amor e do teu poder. Eis nossa prece. Vem perto está. Vem perto está. Vem tua igreja aqui reavivar. Aqui reavivar, aqui reavivar. Senhor, ouve
a oração da tua noiva, que ela faz em nome de Jesus, Pai. Perdoa os nossos pecados. Pai, aqui estamos nós, não merecemos nada de Ti, a começar do pregador e dos ouvintes, mas o Senhor é Deus de graça. E como ouvimos na mensagem da manhã, Deus de misericórdia. Então, Senhor, nessa noite fala conosco. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor fala nas Escrituras. Então, Deus fala conosco de uma maneira inconfundível nessa noite. Restaura a nossa fé nesse tempo de crise. Renova, grande Deus, a nossa esperança no dia da angústia. Nós cremos no Senhor. Nós corremos nos Teus braços, Senhor, aos Teus braços. Dá-nos da Tua unção. Aquece o nosso coração enquanto ouvimos as Escrituras. E anima a nossa alma. Nós Te pedimos tudo. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, queridão. Em nome de Jesus. Se os meus diáconos quiserem renovar a água aqui, vai ser uma benção. Antes de começar a mensagem. Pode vir aqui, Anderson. Tem 2 copos aqui. Pode pegar os daqui. E aí você vai lá, tá? Para renovar a água aqui. Só um pouquinho, viu, irmão? Porque Brasília é seca. Você sabe que o seu pastor precisa de água, ainda mais estando gripado. Obrigado, Anderson. Deus abençoe. Queridos irmãos e irmãs, depois de um dia de grande trabalho, Jesus entra em Cafarnaum. E naquela cidade há um centurião muito respeitado. E ele tem um escravo que está muito enfermo, quase morrendo. Então ele chama os líderes da sinagoga, que são os presbíteros da sinagoga reformada de Cafarnaum. Então, amados irmãos, eles vão em direção a Jesus para pedir que Jesus cure o servo do centurião. E dizem, Jesus, ele é bom. Ele é tão bom, para o senhor ter ideia, que mesmo sendo romano, construiu o templo da nossa igreja. Pagou sozinho do bolso, botou os soldados para trabalhar, e nós estamos adorando naquela sinagoga maravilhosa, porque aquele homem, que nem judeu é, está nos ajudando. O senhor pode curar o filho dele? Jesus, vamos lá na hora. E aí Jesus vai com a multidão, amados irmãos. E quando Jesus está chegando perto da casa dele, aquele homem manda alguém e diz o seguinte, Senhor, por favor, não venha não, porque eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Sou homem indigno, sou pecador. Mas, por favor, Senhor, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados debaixo da minha autoridade. E digo a este vai, ele vai, ao outro vem, ele vem. Manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Reconhece a autoridade de Cristo e também a sua limitação. E a Bíblia diz, amados irmãos, que admirou-se Jesus dele. E aí então olha para a multidão e diz assim, nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. E amados irmãos, naquele momento, os discípulos do centurião vão para casa e o servo dele está curado. Somente 2 vezes Jesus se admira com a fé de alguém. Uma é com a fé do centurião e a outra é com a fé dessa mãe desesperada que nós encontramos nesse texto. A palavra nos diz, meu querido diácono Valdir, que Jesus se retirou para as regiões de Tiro e Sidom. São regiões de praia que estão ao norte de Israel. Talvez Jesus precisava de umas férias. Talvez Jesus precisasse descansar. Porque a grande verdade, amados irmãos, é que o ministério é um trabalho que nunca acaba. E a intensidade é constante. Sempre alguém tem uma necessidade. Sempre alguém tem um problema. Sempre alguém precisa de uma cura. Sempre alguém precisa de conversar. E mesmo Jesus sendo Deus, na sua vinda ao mundo, ele era homem e precisava descansar. Então ele se retira para as regiões de Tiro e Sidom. E vai tirar ali algumas férias. Mas até nas férias, amados irmãos, pastor nunca deixa de pastorear. E a Bíblia nos diz, amados irmãos, que há ali no nosso texto uma mulher cananeia. Lucas diz que é uma mulher sírio-fenícia. Ela não é judaica. E, amados irmãos, a Bíblia diz que ela olha para o Senhor e vê o Senhor e começa a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Vocês já viram endemoniado? Quem aqui já viu endemoniado? É bonito? Você achou bonito? Fala sério, sim ou não? Não? Agora imagina alguém horrivelmente endemoniado. Né? A própria palavra é horrorosa.
horrivelmente endemoniada. Que terror. E ela começa a clamar atrás do Senhor Jesus. E ela vai gritando: filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E, amados irmãos, o Senhor Jesus segue impávido, como se nada escutasse. E os seus discípulos olhando a multidão. Eu não sei se a praia estava cheia naquele dia. Eu não sei se eles teriam ido tomar um sol da manhã. Mas, amados irmãos, aquela mulher segue gritando: filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus vai caminhando como quem não escuta nada. E os discípulos começam a ficar incomodados. E eles falam: Senhor, pelo amor de Deus, essa mulher está clamando atrás de nós. Nem tanto por compaixão, mas por não suportar mais a ação daquela mulher. Talvez por vergonha, eles intercedem e dizem: Jesus, faz alguma coisa. Ela vem clamando atrás de nós. Nós não vamos aguentar essa mulher no nosso ouvido o dia inteiro. Jesus disse para eles, nesse primeiro momento, Jesus diz assim: eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dizendo que nos primeiros dias do seu ministério, ele veio para pregar para os judeus. E nesse momento a Bíblia diz, amados irmãos, que ela vem e se atira aos pés do Senhor. A expressão no versículo 25 é adorou, mas no grego é proskineu, que significa literalmente que ela se ajoelhou e ela disse: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. E aí, queridos irmãos, o nosso texto tão lindo, nele Jesus diz assim: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Já pensou, Jefferson? Eu não respondo oração de cachorro. Eu não respondo sua oração. Imagina, Zana, Jesus dissesse para você: é um vira-lata. Eu não respondo oração de cachorro da rua. Eu não respondo oração de vira-lata. Imagina, se fosse com você, se fosse comigo, eu falar: opa, Senhor, peraí, vira-lata não. É muito, é muito para minha cabeça. Cachorro, Senhor, eu sou tudo, mas não tinha que falar: Deus, eu sou mais do que cachorro. E ela vai e fala: Senhor, tudo bem. É claro que não é lícito tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Mas, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que humilhação, amados irmãos. Naquele momento, Jesus, que já fazia tudo de caso pensado, para ensinar para os discípulos e também para nós como nós devemos atuar diante dele em circunstâncias difíceis. Naquele momento, amados irmãos, a expressão do grego é que o Filho de Deus exclama. Ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. Não é do jeito que você lê: ó mulher, grande é a tua fé. Não é assim não. Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E a Bíblia diz, amados irmãos, que quando o Rei da Glória, quando aquele que disse que haja luz e a luz veio existir, quando aquele que era a palavra viva da criação, quando aquele que é o Deus homem, sem deixar de ser Deus, quando aquele que é a segunda pessoa da Trindade, aquele que apareceu na sarça Moisés, aquele que apareceu dentro da fornalha para os amigos de Daniel, aquele que Isaías viu na sua visão gloriosa, quando ele diz àquela mulher: faça-se contigo como queres, a Bíblia diz que desde aquele momento a sua filha ficou sã. Grande é a tua fé. Se Jesus, amado irmão, fosse falar da tua fé nessa noite, se ele fosse falar da fé do Júlio César, esposo da Ângela, o que ele diria da fé? Qual seria, querido irmão, o testemunho do Senhor Jesus sobre a tua fé? Não acredito mais não, não dá mais não, já orei 3 dias, agora já era. Para com isso, meu irmão. Hoje o Senhor chama a igreja presbiteriana do Guará 2 a ser uma igreja que tem uma grande fé. Você quer ter uma grande fé, irmão? Amém? Diga para o seu irmão que o Senhor, pega na mão dele, fala dele, que o Senhor te encha de fé, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Uma grande fé, amados irmãos, é uma fé que reconhece a sua necessidade. Uma grande fé reconhece a sua necessidade. Nós vamos ler, amados irmãos, o versículo de número 21 e o 22. Eu vou ler o 21, vocês o 22. Diz assim a palavra: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom.
Tem dia, irmão, que não dá para ficar em cima do salto alto. Tem dia que não dá para manter a pose. Tem dia que o rei tem que sair da barriga. Hein? Tem dia que você tem que reconhecer tudo que está ruim. E não adianta querer esconder do vizinho, do amigo. Não adianta adotar uma cultura de hipocrisia e fingir que nada está acontecendo. Tem dia que tem que rasgar a alma e dizer a verdade e que as coisas de fato não caminham bem. Aqui está essa mulher, reconhecendo a sua necessidade. Mas o que é mais impressionante, amados irmãos, é que os judeus não reconhecem Jesus como o Messias prometido. 1000 anos antes de Jesus nascer, Deus disse a Davi que mandaria da sua descendência um rei que reinaria para sempre. E os judeus reconhecem Jesus somente como um rabi humano. E ainda estão questionando a sua autoridade. Alguns dizem que ele é filho de Belzebu, que está realizando as suas obras pelo poder de Satanás. Mas aqui está uma mulher que nem judia é, que nem a igreja vai, que nem fazia parte do povo de Deus até aquele momento. Mas quando ela olha Jesus, ela diz: Senhor, filho de Davi. Ela recorre no lugar correto. Ela não vai, amado irmão, clamar a falsos deuses que ficam lá tiquitum, que tiquitum, que tiquitum, que tiquitum. Não, irmão. Ela vai no Senhor Jesus. Ela reconhece a sua necessidade no lugar correto. Essa semana, amados irmãos, um irmão querido estava lá na rodoviária, membro dessa igreja, e uma mulher chegou para ele e falou assim: o meu preto velho está dizendo que o Felipe está em tal lugar. Ele falou assim: nós não acreditamos em preto velho nenhum. O Senhor Jesus sabe onde ele está. E Ele é o Senhor. E nós seguimos ao Senhor Jesus. Ela reconhece, querido irmão, querida irmã, que Jesus Cristo é o Rei prometido. Mateus escreve esse evangelho para revelar que Jesus é o Rei, que veio redimir o seu povo. E ao reconhecer isso diante desse Rei, ela reconhece: filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Irmãos, tem dia que Deus rasga a cortina da hipocrisia na sua vida. Tem dia que Deus acaba com aquela imagem que você construiu de autossuficiência. Tem dia que Deus te joga no pó e não dá mais para você ficar em cima do salto. Você tem que parar de confiar na sua justiça própria. Sua intelectualidade foi para o buraco. Sua capacidade de elocução não vale nada, não resolve nada na sua situação. O seu poder aquisitivo não muda a circunstância que você está enfrentando. E a única coisa que você precisa nesse dia, diante de Deus, é dizer: filho de Davi, tem compaixão de mim. Se fosse outro, ia dizer: como é que eu vou dizer em público que a minha filha está horrivelmente endemoniada? Como é que as pessoas vão saber o negócio desse irmão? Não tem postura, não tem que manter aparência, fachada nenhuma. Tem que reconhecer a necessidade diante de Deus. Ela diz: minha filha está horrivelmente endemoniada. Tem dia, irmão, que a crise bate na nossa porta. E porque você é crente, você não fica possesso. Mas parece que a situação está horrivelmente endemoniada. Terrível. Dia de perda, dia de dor, dia em que há crise nos relacionamentos, dia em que tudo dá errado na sua vida. O que fazer nesse dia? Reconheça, meu irmão, a sua necessidade. Pare de manter a postura. Pare de dizer que é o bonitão. Pare de achar que é o melhor do mundo. Corra para os pés do Filho de Deus e clame: tem compaixão de mim. Depois que Jesus prega o Sermão do Monte, tem um leproso, imagine comigo um leproso. Um homem que está longe, talvez, de sua mulher há anos. Um homem que não viu seus filhos crescer, porque em Israel, quando alguém é leproso, tem que sair da cidade. E quando alguém vem longe, ele tem que gritar: leproso! 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 A comida dele tem que ficar fora da cidade. O povo deixa a comida fora da aldeia, porque ele não pode ter contato com ninguém. Eu imagino aquele homem, irmãos, a Bíblia não fala, mas tendo que se despedir a última vez da mulher da sua vida, seus filhos pequenos, e longe de casa. Talvez às vezes ele passava perto da cidade, olhava para a sua antiga plantação e ele não podia ser tocado por ninguém. Anos sem receber um beijo, sem receber um abraço. Ele vem correndo e diz: Senhor, se queres, podes purificar-me. E se ajoelha aos pés de Jesus. Reconhece sua necessidade. Sabe o que Jesus faz? Bota a mão nele. Eu quero, filho. Fica limpo. Aquele homem tinha sede de cura e sede de toque. E Jesus encosta nele. Porque Jesus vai tomar a enfermidade dele sobre si. Eu quero.
fica limpo. Irmão, tem dia que você não pode ficar mais mantendo a face. Tem dia que é hora de correr para os braços do Senhor. Reconheça a sua necessidade. Lembra comigo de Isaías? Isaías tem uma grande visão do Senhor. Sentado em um alto sublime trono. As abas de suas vestes enchem o templo. A Bíblia diz que estão os anjos serafins voando por cima deles com 6 asas. Imagine comigo os serafins. Serafins, o significado são aqueles que ardem. Anjos em chamas. E então, irmãos, eles com 2 asas cobrindo o rosto, com 2 cobrindo os pés por causa da santidade de Deus, e com 2 voavam, e cantando a vozes, talvez tão lindo como o coral unido cantou segunda-feira, o Aleluia de Renel. Eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando eles cantavam, amados irmãos, as bases do limiar do templo se moveram, a voz do que clamava e a casa se enche de fumaça. Naquele momento Isaías cai por terra e diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, quando a gente se contempla com Deus diante da situação, a gente tem que fazer com Isaías. Impuros lábios significa coração impuro. Ele reconhece o seu pecado, reconhece a sua necessidade, reconhece a sua angústia. Hoje, meu querido irmão, o Senhor desafia a mim e a você a termos uma grande fé. Mas para isso nós precisamos reconhecer nossa necessidade. Qual é a sua necessidade? Talvez, meu querido irmão, você está vivendo uma vida impura. Talvez você venha à igreja, tem uma pose de crente maravilhosa, mas você está vivendo uma vida de adultério. Talvez você venha à igreja e tenha esse jeitão especial, ninguém duvida de você, mas você anda como escravo de pornografia na internet. E nem seu cônjuge está sabendo. Talvez você anda escravo de drogas. Você precisa de drogas para fazer tudo na sua vida, senão você não consegue se mover. Talvez você tenha uma grande crise no seu relacionamento e precisa da intervenção de Deus na sua vida. É hora de reconhecer a sua necessidade. Talvez, meu querido irmão, minha querida irmã, você enfrentou uma grande perda, uma grande luta. É hora de correr para o Senhor e clamar: Senhor, tem compaixão de mim. Nessa igreja, queridos irmãos, Deus tem nos abençoado ricamente nesses últimos anos. Mas se eu fosse contar para você os casos de lutas espirituais, lutas relacionais que nós temos vivido aqui, eu te garanto que nós não sairíamos daqui hoje à noite. Lutas no sentido físico de enfermidades, lutas no sentido espiritual de pessoas que Satanás tem enganado para machucar todo o rebanho. Tem sido lutas imensas. E tudo isso me faz reconhecer nessa noite que sem o Senhor eu nada posso fazer. E você? Hoje eu quero gritar: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Hoje nós precisamos de clamar a compaixão do Senhor. Deus permitiu que um dos filhos dessa igreja desaparecesse. Nós precisamos desesperadamente da compaixão de Jesus. Hoje está na hora de sair do salto e reconhecer a sua necessidade diante do Senhor. Sabe por quê? Porque uma grande fé é aquela que reconhece a sua necessidade. Qual é o quilate da sua fé, amado irmão? Se Jesus fosse fazer um pronunciamento sobre a tua fé, o que ele diria nessa noite? Que classe de fé é a tua? Uma grande fé reconhece a sua necessidade. Mas, em segundo lugar, o texto nos diz nessa noite, queridos irmãos e irmãs, que uma grande fé persevera com intensidade. Uma grande fé persevera com intensidade. Vamos repetir comigo? Vamos lá? Uma grande fé. Diga aí para o seu irmão, vamos falar para ele. Uma grande fé. Fala para ele: dorme não, crente. Fala: uma grande fé persevera com intensidade. Vamos ler o versículo 23, irmãos. Aquela mulher continuava gritando. Imagina Jesus andando lá: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Versículo 22 diz que ela clamava, pretérito imperfeito. Algo que está incompleto, algo que ainda estava acontecendo no passado. E aí, irmãos, vamos ler o que Jesus... O que acontece aqui com os discípulos naquele momento? 23, vamos ler comigo. Ele, porém, não lhe respondeu
Queridos irmãos, a perseverança, irmãos, ela é simplesmente irresistível. Aquela mulher vai clamando, vai gritando, vai gritando. Eu não sei que hora que ela começou a gritar, se foi 9 horas da manhã, se foi 9h30. Mas Jesus não respondia, caminhando. E ela não estava nem aí. Aquela era a última chance da vida dela. Ela não podia perder aquela oportunidade. E lá estava o Rei da Glória. E todo mundo estava ali. E quando a gente vive uma situação angustiante, a gente não está nem aí com o ridículo, irmão. Você não está nem aí se está passando uma situação vexatória diante das pessoas. Você precisa que o seu problema seja resolvido. E eu não sei se era... Aquele povo era como o povo no Brasil, que quando tem um pequeno acidente de carro, uma moto encosta no para-choque do carro, todo mundo para na estrada para ver a multidão e causa um engarrafamento gigantesco em Brasília, não é verdade? Eu imagino que o ser humano é curioso em qualquer lugar do mundo. E ali eu imagino que o povo, todo o texto não fala, estava ali, e ela, filho de Davi, gritava, tem compaixão de mim, minha filha está endemoniada. Eu disse para o Senhor, tem condição não. O que é isso, Senhor? Quer ter com isso aí, Senhor? O Senhor não está vendo, não? O que é isso? A fama nossa aqui não vai ficar boa não, Senhor. O Senhor que cura todo mundo aqui, essa mulher está aqui gritando atrás de nós. Senhor, resolve esse negócio aí, nós não temos condição de aguentar isso aqui mais não. O que é isso, Senhor? Irmãos, aquela mulher persevera, a ponto de incomodar os discípulos, a ponto de levá-los a interceder por ela. Sabe por quê? Porque ela persevera com intensidade. Uma grande fé é aquela que persevera com intensidade. Hoje, aqui, na reunião de oração, o primeiro texto que eu li para os irmãos conta uma história preciosa. Jesus fala que nós temos que orar sempre e nunca esmorecer. E aí, irmãos, ele conta uma história. Que numa certa cidade havia um juiz iníquo que não temia a Deus e nem a homem algum. E naquela cidade tem uma viuvinha que precisa que ele resolva o problema dela. E ela, seu juiz, julga a minha causa. Ele não está nem aí para ela. Mas ela para na porta do tribunal e fala, seu juiz, eu preciso que o senhor julgue a minha causa. O senhor está bom, seu juiz? Ele, não, eu não vou julgar a causa da senhora, não. Aí, de repente, então, o juiz entra naquele dia na sua carroça BMW da antiguidade, na verdade. Ela pega, então, uma carroça Ferrari, chega na porta da casa dele, está lá a dona, juiz, julga a minha causa. E ele fala, meu Deus, que mulher enjoada, que negócio é? E aí então, irmãos, o juiz vai lá naqueles dias reunir-se com os judeus no clube de tertúlia judaica ali, onde ele vai conversar sobre filosofia, sobre ser saduceu, sobre ser fariseu, qual é o propósito de Deus para essa vida. E de repente ele está lá entrando no clube com os amigos dele, e aí quem está lá? Seu juiz, julga a minha causa. E aquele homem não aguenta mais ver aquela mulher. E por tanta chatice da dona, ele fala assim, olha, eu não temo a Deus, nem temo a homem algum, mas essa mulher é tão enjoada, ó mulher enjoada, meu Deus do céu, que eu vou julgar a causa dela. E aí Jesus diz assim, olha, presta atenção no que o juiz iníquo está dizendo. Se esse homem mau está respondendo a essa mulher, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Não vai Deus responder sua oração? Deus responde sua oração, irmão. Você tem que orar. Mas Jesus faz uma pergunta. Porventura, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Você acredita em Deus, meu irmão? Você crê que Deus responde a sua oração? Tem uma história de George Miller que eu acho sensacional. George Miller foi um homem grandemente usado. O pastor Ronaldo falou dele há 2 semanas atrás aqui. George Miller foi um homem grandemente usado na Inglaterra para revolucionar Bristol no século XIX. Ele era um pastor luterano não convertido. E quando se converteu, Deus fez uma obra na vida dele que ele começou a pegar meninos na rua e levar para dentro de casa. E criou um orfanato gigantesco e de repente ele conseguiu alugar uma casa e ele tinha um princípio na vida. Ele disse, eu não peço dinheiro para ninguém, para nada. Ronaldo contou uma história aqui, aquela história que eu já tinha contado várias vezes também aqui, de quando acaba o pão e o leite na porta, e ele não pede para ninguém, vai orar, e as crianças não tinham o que comer, e tem café da manhã e pão de sobra, porque quebrou um caminhão na porta, porque o pastor orou pedindo alimento. Certa vez, George Miller tem que pregar em Quebec, no Canadá. E ele está atravessando o Oceano Atlântico. E de repente, queridos irmãos, há uma névoa muito grande. E ele chega para o capitão e diz, capitão, eu tenho um compromisso, isso era domingo, de pregar quarta-feira em Quebec, no Canadá. Então, nós precisamos andar. Aí o capitão, eu conheço uma neblina como essa, o senhor pode ficar tranquilo, que nós só vamos chegar em Quebec no outro domingo.
Ele falou assim, o senhor pode tocar o barco. O meu Deus me chamou para pregar em Quebec quarta-feira. E quarta-feira eu estou pregando em Quebec. Nós vamos orar para que isso aconteça. E aí ele dobrou o joelho no chão, falou, Senhor, tu és o Deus de toda a glória. O senhor sabe que eu preciso pregar em Quebec na quarta-feira. O senhor me chamou para pregar o evangelho. Tem não convertidos ali para ouvir a mensagem. O senhor pode dar um grande avivamento. Então, senhor, tira a neblina, Senhor, e me faz chegar em Quebec na quarta-feira. E aí, irmãos, o capitão falou, deixa eu orar também. Por favor, não ora não, que você não acredita. E ele levantou. E dentro de alguns instantes, irmãos, o tempo abriu. Eles chegaram na terça-noite no Canadá. Na quarta-feira, George Miller estava pregando em Quebec. Que classe de fé é a sua? Você persevera em oração? Tem dia que Deus, irmão, não responde no primeiro momento. Porque a gente fica muito cômodo. Né? Tem dia que, assim, quando a gente já foi novo convertido, a gente tinha umas experiências com Deus legais. Estava conversando com minha esposa essa semana sobre isso. Tem dia que você está tão na graça, você está ali na comunhão com Jesus, que você fala assim, Jesus, eu preciso chegar num lugar rápido e o semáforo está fechado. Abre o semáforo, aí o semáforo abre, aí você fica, uau, meu Deus, é maravilhoso. Hein? Quando você é novo convertido, as coisas acontecem desse jeito. Hein? Senhor, eu preciso de um negócio. E de repente, irmão, pá, hein? Deus faz a coisa acontecer. Mas de repente, quando você vai andando na caminhada e vai amadurecendo na fé, Deus começa a provar a sua fé. Deus começa a provar se você acredita mesmo. Quando eu era moço, amados irmãos, tinha 16 anos aqui em Brasília, a gente trabalhava aqui no clubinho e a gente visitava algumas igrejas irmãs e eu fui convidado para ir numa igreja que era no setor de indústria, na época eu morava em Taguatinga. E eu só tinha o dinheiro para vir para a igreja de manhã. Eu fui. Passei a tarde na casa de irmãos e chegou 6 horas. Eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro para voltar. E um irmão que nem sabia a minha situação chegou e botou 10 reais no meu bolso, Jefferson. E eu voltei para casa em Taguatinga. Tranquilamente. Então, aquele momento, assim, aquela coisa maravilhosa, aquelas, uau, momentos de glória. Mas, de repente, no decorrer da caminhada, tem dia que a coisa aperta. E você ora, 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 ora. E Deus diz que não. E Deus diz, espera, estou trabalhando com você. Você precisa acreditar em mim. Você só acredita em mim quando coisas boas acontecem? Você só acredita em mim quando eu dou a resposta do jeito que você quer? Você só me ama quando eu digo sim para tudo que você pede? Ou você continua amando a Deus ainda no dia da crise, no dia da angústia, no dia da adversidade? Persevere, crente! Não se deixe abater. Não deixe que o diabo iluda você. Não deixe que o pecado engane a sua alma. Não deixe, querido amigo e irmão, que as coisas deste mundo te seduzam e te afastem da pessoa maravilhosa de Jesus. Porque ainda que tudo estiver errado aos seus olhos, você precisa perseverar intensamente. Você precisa continuar crendo. Irmãos, há uma tradução antiga do sofrimento de Jó, no qual ele diz, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Nós não vamos deixar o Senhor, ainda que coisas terríveis nos aconteçam, porque nós não somos dos que retrocedem. Nós estamos nas mãos de Cristo Jesus. Portanto, coragem, irmão. Coragem, João. Coragem, Maria. Coragem, Antônio. Coragem, Francisca. Levanta essa cabeça. Deixa de ser desanimado. Deixa de ser descrente. Conserta essa cara. Busca o Senhor Jesus. Persevera. Luta. Ainda há esperança. Irmãos, tem um texto sensacional que tem marcado a minha vida. É um texto da vida do rei Davi. Rei Davi comete grandes erros e tristezas na vida dele. Cida, o menino está te chamando aí. Muitos grandes erros na vida dele. Irmãos, ele tem um filho com Batseba e Deus diz, esse menino vai morrer. Se fosse outro que Deus diz, vai morrer, Deus já falou que vai morrer mesmo, vamos largar para lá, depois Deus falou. Mas Davi sabe que Deus é misericordioso. E o menino nasce. E Davi larga tudo, entra nessa linha dele de oração, irmão. E ora e jejua, e ora e jejua, e ora e jejua. Toma água ali o suficiente. E ele vai lutando em oração e jejuando. E aí,
os empregados do rei chegam: rei, você precisa disso. Ele não responde palavra, ele está com a cara no pó, e jejua e ora, porque Deus é Deus de misericórdia, e tem hora que você tem que lutar, é diante do trono de Deus, não há outro tribunal que possa resolver o seu problema, é ali que você precisa perseverar. E Davi jejua e ora e chora, irmãos, mas Deus leva o menino. E aí quando o menino morreu, eles falaram: meu Deus, nós não podemos falar nada com ele, porque como o menino vive, ele estava daquele jeito. E aí então eles olham para o outro, ele fala: o menino morreu, né? Eles falaram: morreu. Ele falou, foi lá no templo, fez um culto a Deus, adorou, chegou em casa, tomou banho, mandou botar uma comidona na mesa, e ele comeu. E aí os discípulos dele viraram e falaram assim: rei, não estou entendendo nada. Quando o menino estava vivo, o senhor estava nesse choreiro todo aí, nessa coisa, e agora que o menino morreu, o senhor está aí comendo, como se nada tivesse acontecendo. Ele falou assim: enquanto eu sabia que o menino estava vivo, enquanto eu não tinha uma notícia ruim, eu tinha que clamar, porque Deus é um Deus de misericórdia. Então não desanime não, irmão. Não entregue os pontos não. Antes de Deus dar a palavra final dele, nós precisamos continuar orando. Nós temos que orar. Nós temos que perseverar. Irmãos, Spurgeon dizia algo, que um dos grandes momentos do seu ministério na Catedral do Tabernáculo Metropolitano era na segunda-feira à noite. Ele disse que ali eles se reuniam e ele dizia: ali nós então nos postávamos em atitude de guerra, preparávamos nossas armas e bombardeávamos as portas da Jerusalém Celestial, lançando armas de fé, foguetes da graça de oração, e nós não desistíamos enquanto as portas dos céus não se abrissem e a bênção de Deus caísse sobre nós. Você já parou de orar pelos seus problemas? Deixa de ser desanimado, crente. Deixa de ser mole. Creia no seu Deus. Persevere. Vira aí para o seu irmão que está do seu lado. Você não consegue perseverar nem acordado no culto. O pastor dando uns gritos desses, ainda tem coragem de dormir. Fala para ele: meu Deus do céu. Fala com ele: toma vergonha. Fala para ele: toma vergonha. Fala aí: toma vergonha. Fala aí em nome de Jesus. Quando ele fala: toma vergonha, irmão. Fala: toma vergonha. É? Toma vergonha, irmão. Em nome de Jesus. É? Vamos perseverar, irmãos. É? Uma grande fé persevera intensamente. Você vai perseverar, irmão? Ou você vai ficar... Você vai perseverar? Vai perseverar ou não? Essa semana você vai vir na oração, irmão? Ou vai ficar lá vendo aquela novela do amor do inferno? Hã? Onde tem coisa tudo errada para você aprender a viver tudo errado longe da presença de Deus. Vai perseverar? Amém? Mas eu estou fazendo um casamento, mas você está aqui. Deus está aqui, certo? Cada dia vai ter um irmão dirigindo alguma coisa aqui e você vai vir orar em nome de Jesus. Porque nós somos um povo que persevera. Amém? Amém. Diz amém mais fraco. Amém. Vamos dar um amém mais forte. Mas, querido irmão, querida irmã, nós não somos dos que retrocedem. Nós oramos: Senhor, dá-nos uma grande fé. Uma grande fé, como temos visto, amados irmãos. É aquela fé que reconhece a sua necessidade. É a fé que persevera com intensidade. Mas uma grande fé se humilha com sinceridade. Uma grande fé se humilha com sinceridade. Diga aí para o seu irmão: uma grande fé, fala para ele: uma grande fé se humilha com sinceridade. Versículo 24 até o versículo de número 27. Vou ler o 24, vocês o 25, eu 26, vocês o 27. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. 27, vocês. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Irmão, uma grande fé é uma fé que se humilha com sinceridade. É a fé daquele que sabe que não é nada diante de Deus e precisa se humilhar diante do Eterno. Os discípulos intercederam. Ele fala: eu vim para a casa de Israel. Você fala: nossa, mas Jesus estava mal nesse dia, hein? Estava aparecendo algumas pessoas que eu conheço. Não, irmão, Jesus tem um propósito aqui. Ele quer ensinar para os discípulos, ele quer ensinar para nós. Enquanto ele fala isso, a mulher vem correndo. Imagina ela lá correndo, se atira e diz:
Senhor, socorre-me. O texto diz que ela adorou. Adorou significa que ela se ajoelhou, ela se humilhou diante da presença do Senhor e clamou socorro. Aí você fala, agora não, agora Jesus responde. Meu Deus, a mulher se atirou desse jeito. Uma humilhação dessa, nem eu aguento. Imagine Jesus, que é a pessoa mais boa que existe. Jesus vira para ela, minha filha, não vou tomar o pão dos filhos. Eu não respondo oração de cachorro. E ela fala, é verdade, Senhor. O Senhor me chamou de cachorro, eu sou cachorro mesmo. Eu sou da pior classe, eu sou aquela vira-lata, tomba-latão. Eu não presto para nada. Mas, Senhor, eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, isso aqui é algo que nós não temos dimensão do que significa. Aquele povo ao redor de Israel vive brigando com Israel todo o tempo. E Deus diz para os judeus que eles não podem se misturar com ninguém. Então os judeus se acham mais importantes e todo mundo ao redor vive querendo a cabeça dos judeus. Os judeus não conversam com algumas pessoas. Com aquele pessoal da Samaria, eles se acham superiores espiritualmente falando. Então, irmãos, há uma guerra étnica, há uma questão de orgulho aqui, de nacionalismo, que é um negócio muito forte. E de repente você vê que isso é tão forte que até hoje judeus e palestinos ficam se matando, depois daquele tempo todo. E aquela mulher que é daquela região, Jesus fala assim, olha, judeu é filho, o resto é cachorro. Ela, Senhor, é mesmo, tá certo. E ela fala, Senhor, mas nós que somos cachorrinhos ainda somos sustentados das migalhas que caem na mesa dos donos. Senhor, Tu és o dono, eles são os filhos, mas Senhor, eu sou uma cachorrinha que precisa da graça de Jesus. Humildade, amado irmão. Irmão, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. A Bíblia diz, irmão, que Deus odeia o orgulhoso. Oh, irmão, a Bíblia diz, Tiago, irmão de Jesus, diz, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Oh, meu querido irmão, Pedro, que se orgulhou diante de Jesus, dizendo, eu nunca vou te negar. Depois de negá-lo 3 vezes e ser humilhado, lá em 1 Pedro 5,6 diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Não tem jeito de ser cristão sem viver em humilhação. Meu irmão, abra o seu coração. Entenda, meu irmão, cheio da unção nessa noite, que Deus é quem tem nos levado à humilhação. Você está dentro de uma igreja bonita que você fala, nossa, uma igreja bonita. Você vem ao culto, a irmã Henrique orou, você é alimentado com a palavra aqui para a glória de Deus. A equipe de louvor está ensaiando, está tocando bonitinha. Você chega aqui um departamento infantil abençoado. Deus tem cuidado dessa igreja. De repente, irmão, você começa a achar que está tudo bem. Aí, de repente, você olha para a sua vida. Você tem 4 carros na sua garagem. Você tem 3 ou 4 propriedades. Você já passou nos 5 concursos. A sua situação é maravilhosa. Quando você olha para o Brasil inteiro, você fala assim, meu Deus, eu sou um cara legal. Eu consegui as coisas. Aí, de repente, Deus vem e fala assim, ó, deixa eu te mostrar quem você é. Aí você olha assim e fala... Que coisa horrível. Hoje na nossa sala, um irmão contou uma história de 2 missionários que se hospedaram na sua casa. E aí o missionário estava apaixonado pela missionária, uma situação fascinante. E ele achava aquela menina tão linda, tão perfeita, que ela não tinha defeito nenhum. E eles ficaram hospedados na mesma casa. E aí, irmãos, ela foi no banheiro. Quando ela saiu no banheiro, acabou a imagem da mulher perfeita. Você não vai no banheiro, não? Estou falando uma coisa absurda? É perfumado? Não é perfumado, meu irmão. É? Todo mundo faz as coisas do mesmo jeito. Você não é melhor do que ninguém, meu irmão. Eu estou usando a ilustração para você ver quem você é, tá bom? Para a gente entender quem a gente é. Então tem dia, irmão, que a gente tem que parar com essa bobeira de andar com o nariz empinado, botar a cara no pó e dizer como essa mulher, Senhor, me socorre. Senhor, me socorre. Senhor, eu não vou socorrer. Não, Senhor, eu não sou nada não. Mas é o Senhor que pode socorrer mesmo. E Jesus, irmão, com o coração compassivo que tem, Jesus é especial.
Jesus está ali. Eu imagino, irmão, que o Senhor está ali, assim, se segurando, sabe? Se segurando, sabe, Henrique? Porque ele é bom demais, né? E ele está ali se segurando. E fala, eu tenho que abençoar essa mulher. Eu já quero abençoar ela, mas eu preciso ensinar esses cabos cabeça dura aqui que não aprendem nada disso. E ele fala, eu não vou responder a oração de cachorro. Senhor, eu sou pior do que cachorro. Aí, de repente, eles clamam, ô, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como os queres. Ô, irmãos, que Deus nos dê uma grande fé nessa igreja, em nome de Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que nosso Senhor, por sua graça, porque Ele que dá a fé é dom de Deus. Ele mesmo pode dizer, eu te dei uma grande fé. Que grande fé aquela igreja tem. E que nós façamos diferença em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Irmãos, o Senhor nos visitou com uma situação de terror e angústia essa semana. Mas de todas as pessoas da cidade que têm andado na rua, que igreja é essa? Eu quero ir nessa igreja. Uma das repórteres que estava lá veio nos perguntar e disse, por que vocês estão fazendo tudo isso? Qual o objetivo desse negócio? Eu falei, você não entende isso, mas Felipe é da nossa família. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. A repórter da Globo conversou com a nossa irmã Suzana, o que é isso? Por que está acontecendo isso? Porque Jesus é o nosso Senhor. Irmãos, eu tenho pregado aqui, muitos outros irmãos, que essa igreja tem que alcançar a cidade. Deus botou a gente na rua nessa semana de uma maneira que eu jamais conseguiria motivar você a fazer. Então, nós cremos que Felipe vai voltar. Mas será que nós vamos ter a disfarçatez e a cara de pau, depois que ele aparecer, de sentar no banco e continuar vivendo do mesmo jeito? Será que nós vamos ter coragem? Eu fiquei sabendo hoje de irmãs que são a bênção na igreja, lá na Cracolândia, no plano piloto, lá embaixo, perto do BRB, chegando pro drogado, virou assim, e aí, velho, você viu esse menino aqui? Né? Contextualização missionária total. E aí, velho, você viu esse menino aqui? Eu falei, meu Deus do céu, o Senhor é maravilhoso. O Senhor faz coisas grandiosas. E aí, irmãos, que classe de fé é a nossa? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Que nós creiamos no Senhor. Tem uma frase de William Carey que eu amo muito. Espere grandes coisas de Deus. Faça grandes coisas para Deus. Nós cremos e esperamos grandes coisas de Deus. Nós cremos que Deus é bom, Ele é soberano e vai fazer o que Ele quiser. Mas nós vamos bombardear as portas do céu, até Ele nos dar a resposta, para a glória e honra de Jesus. Mas, quando Jesus vier, porventura, achará fé nessa igreja? Que Deus nos dê uma grande fé. Em nome de Jesus. Vamos orar.